Boa tarde. Eu estava pensando aqui agora, né, de ver tantas coisas, né? Eu estava esses dias vendo na rua um garotinho. Fui lá perguntar para ele a idade dele. Um garotinho que tinha mais ou menos uns 10 anos. Desse tamanho assim. Mas o molequinho tava falando tanto palavrão, mas tanto palavrão, mas tanto palavrão. Cada 50 palavras que ele falava, 78 era palavrão. Mas cada palavrão pesado, né? E aí o vizinho dele, né? Falou assim, o pai dele não aguenta, o pai dele não pode com ele. Aí eu tava pensando, né? Como essa geração tá complicada, né? Essa geração Z que tá vindo aí, né? E olhando, olhando para trás na nossa educação, perguntando para nós, para mim mesmo, né? Onde que nós erramos, né? A gente errou em algum lugar. Mas aí eu fui buscar na palavra de Deus a respeito de algumas coisas, né, que acontecem no nosso dia a dia, mas que a Bíblia já nos revelava, né? Eu quero compartilhar com vocês, em 2 Samuel 18, sobre Absalão. Davi, um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz, né? Um homem que tinha a responsabilidade de governar sobre Israel, ser o rei de Israel, foi escolhido por Deus para reinar em Israel, mas era um homem de guerra, né? Um homem que tinha um temor assim assustadoramente ao Senhor. Ele matou Golias porque o Golias estava afrontando o exército de Deus, né? E por essa maneira talvez ele seja um homem de fé, né? Mas ele tinha um grande problema. Ele não sabia administrar bem a sua casa, né? Então ele teve vários filhos com várias mulheres. Teve filho pra caramba, não é só esses filhos que a gente ouve falar, né? Salomão, Tamar, Absalão. Ele teve muitos filhos, né? Muitos filhos, né? Mas muito mesmo. E muitas mulheres. E, consequentemente, ele deve ter falhado na educação, porque Absalão era meio irmão de Tamar e, a, além de ser meio irmão de Tamar, e além dele aprontar pra caramba, Absalão, além de tentar tirar Davi do trono, além de abusar, estuprar a meia-irmã Tamar, leia na Bíblia, ele ainda foi lá e teve relação sexual com as concubinas do rei, as concubinas de Davi, né? Que Davi, além de ter suas mulheres, a sua mulher oficial, ele tinha várias concubinas também. Ele foi lá e violentou todas as mulheres, né? E veja a história dele, né? Aí, em 1 Samuel, após ele levanta guerra contra Davi, para pegar o reino de Davi. Aí, após a derrota do exército de Absalão, então começa o relato assim. Segundo Samuel 18. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o comando de Taí, o giteu. Disse o rei ao povo: Eu mesmo sairei convosco. Porém o povo disse: Não sairás. Se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco. Ainda que a metade de nós morra, não se importarão. Mas tu vales por 10.000 de nós. Melhor te será que da cidade nos mande socorro. Respondeu-lhe o rei: Que bem parecer aos vossos olhos farei. Assim o rei se pôs ao lado da porta. Todo o povo saiu em centenas e milhares. Deu ordem ao rei, a Joabe, a Abissai e a Itai: tratai brandamente, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu a ordem, todos os capitães acerca de Absalão. Saiu o povo ao campo e encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi derrotado o povo de Israel diante dos servos de Davi. Naquele dia houve ali um grande mortício de 20.000 homens. Estendeu-se a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada.
Encontrou-se Absalão por acaso com os servos de Davi. Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se a cabeça de Absalão no carvalho. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Ele ficou preso pelos cabelos, né? Há histórico de que os cabelos dele eram muito grandes, e por conta disso, né, na hora que ele foi correr, os cabelos dele grudou na árvore. Versículo 11. Então disse Joabe ao homem: O que tu viste? Por que não derrubaste logo por terra? Então lhe daria 10 ciclos de prata e um cinto. Respondeu, porém, aquele homem: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 ciclos de prata, não levantaria minha mão contra o filho do rei. Bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, a Abissai e a Itai, dizendo: Guardai-vos cada um de tocar meu jovem Absalão. E disse Joabe, no versículo 13: Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, tu mesmo se te oporias. Disse Joabe, no versículo 14: Não vou perder tempo assim contigo. E tomando 3 dardos, transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-lhe 10 jovens que levantaram armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta, e o povo voltou de perseguir Israel, pois Joabe deteve o povo. Tomaram Absalão, lançaram numa grande cova no bosque, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Absalão, quando ainda vivia, tinha levado para si uma coluna que está no Vale do Rei, pois pensava: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome, e deu seu próprio nome à coluna, pelo que até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Ora, disse Aimás, filho de Zadok: Deixe-me correr, anunciar-te ao rei, o Senhor que livrou do poder de seus inimigos. E disse-lhe Joabe: Não serás hoje o portador das novas, outro dia as levará, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe a um etíope: Vai tu, e dize ao rei que viste. O etíope se inclinou diante de Joabe e saiu correndo. Insistiu Aimás, filho de Zadok: Seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Mas Joabe respondeu: Por que correrias tu, meu filho? Não receberás nenhuma recompensa pela notícia? Disse: O que for, disse Aimás. Correrei, disse Joabe. Corre. Aimás correu pelo caminho da planície e passou adiante do etíope. Davi estava sentado entre as 2 portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantando os olhos viu um homem que corria só. Gritou o sentinela e disse ao rei. O rei respondeu: Se vem só, deve trazer boas notícias. E o mensageiro aproximou-se cada vez mais. Então a sentinela viu outro homem que corria e gritou ao porteiro: Olha lá, vem outro homem correndo só. Disse o rei também: Esse traz boas notícias. Disse o sentinela: Vejo correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Disse o rei: Este é o homem de bem, e virá com boas novas. Então gritou Aimás e disse ao rei: Paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Perguntou o rei: Vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimás: Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim o teu servo, porém não sei o que era. Disse o rei: Põe aqui o lado. E ele se pôs ao lado e esperou. Nisso, chegou o etíope e disse: Ouve, Senhor meu rei, a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou do poder de todos que se levantavam contra ti. Perguntou o rei ao etíope: Vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: Seja como aquele jovem, os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantaram contra ti para te fazer mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou andando e dizendo: Meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Não vamos entrar em questão acerca do amor de um pai para com o filho, mas esse filho é um filho um tremendo de um mau caráter. Então, o que nós pais, o que nós devemos fazer, pais e mães? A gente tem que tomar a rédea das coisas.
A gente tem que saber qual que é o nosso lugar. A gente tem que saber impor limites para os nossos filhos. Mesmo que os nossos filhos estejam adultos, o lugar de pai é sempre lugar de pai. Lugar de mãe é sempre lugar de mãe. O filho nunca pode ocupar o lugar do pai. Quando ele for pai, ele vai ter o lugar dele como pai, como filho dele. Mas este lugar, a qual é o meu, é o meu. Esta casa onde eu estou é a minha casa. Os filhos que moram aqui, 2 filhos moram comigo. Os meus 2 filhos têm que saber que eu sou o pai desta casa, a mãe é a mãe desta casa e eles são filhos. Eles nunca vão deixar de ser filhos. Mas o caráter desses filhos, a gente tem que observar e a gente tem que colocar freios neste mau caráter. Então, Davi, o tempo todo preocupado com o seu filho e não observando o caráter do seu filho desde o princípio, que ele já havia violentado a sua meia-irmã Tamar, e Davi foi passando pano. É quando o seu filho chega com um objeto que você não o deu, que ele não tem condições de ter, e o seu filho chega com esse objeto, e você faz de conta que não viu, não vai procurar saber de onde que veio, quem deu, por que deu, e tudo bem, dando precedente para o seu filho fazer coisas piores. Então, nesta tarde, com essa história, preste atenção, que você tem que ter o domínio da sua casa. A Bíblia fala que se você não pode cuidar da sua casa, se você não é apto a cuidar da sua casa, você também não pode cuidar das coisas de Deus. E quantos lares a gente vê chegando, destruídos por causa deste lugar que o pai e a mãe têm que ter, eles não têm. A Bíblia fala assim para você, filho: honra o teu pai, primeiro mandamento com promessa, honra o teu pai, para que se prolongue os dias na tua terra. E honrar não é você dar presente, não é você pedir bênção, é você saber que o seu pai é o seu pai. Depois de Deus, é o seu pai. Então, seu pai viveu lá no outro mundo, tal, e aí você está vivendo nesse mundo agora, muita coisa mudou, mas ele continua sendo pai. Deus colocou ele aqui na terra para gerar você, seu pai ou sua mãe para gerar você, e isso é digno de honra. Quando seu pai falar, por mais que seja babaquice, escute. Mesmo que você não concorde, exponha sua opinião, mas com respeito. Nunca defraude o lugar do teu pai e o lugar da tua mãe. Talvez por isso essa geração está perdida. Por isso esse moleque de 10 anos está perdido. Porque o pai não consegue dominar. Eu ouço relatos de pessoas na escola que crianças de 2, 3 anos quebram a escola. Porque tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que determina qual que é o lugar do pai. E quem que tem que determinar o lugar do pai é o próprio pai, e não o governo, e não o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na minha casa mando eu, quem educa sou eu, a escola e o professor são só auxiliadores da educação que eu dou. Na igreja não é lugar de se educar filho de ninguém. Na igreja é lugar de você aprender a palavra de Deus. A educação é na minha casa. Eu levo meus filhos à igreja para os meus filhos aprenderem a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia e a adorar ao Senhor. Na minha casa, eu faço culto com os meus filhos, para os meus filhos aprender a cultuar lá no departamento infantil, quando eles são pequenininhos, e aprender depois a cultuar com os irmãos no ambiente da igreja. Mas a educação é na minha casa. Na igreja não é lugar de ensinar os meus filhos e os seus filhos a se comportar, a falar, a se vestir. E isso a gente aprende em casa. Vê como os lugares são equivocados? A igreja, hoje também, ela está ensinando moda. Como você deve se vestir. Se você vai assim de camiseta na igreja não é lugar de você ir de camiseta, na igreja não é lugar de você usar bombeta, o boné ou jaqueta. E isso a gente tem que aprender lá em casa. Os ambientes e a roupa adequada para cada lugar. Não é na igreja que o pastor, o líder, tem que ficar preocupado em dar aula de etiqueta. A etiqueta a gente recebe em casa, ou então a gente chama um costureiro, um estilista gospel para nos ensinar como se vestir. Mas não é na igreja. Entendeu os lugares?
Entendeu como a gente tem que determinar cada lugar? Então, talvez você pai, você mãe, está sofrendo esse complexo de Davi. E os seus filhos vão crescer como Absalão, vão crescer desorientados, vão gerar a sua descendência também complicados, sem saber qual que é o local. Presta atenção. Presta atenção se você não está criando um Absalão. Fica com Deus aí. E foi duro, né? Mas é bom, hein? É bom você refletir. Até mais.